voltamos para fazer o nosso pós-jogo aqui diretamente do Porques. Muita festa. Nossa, tive até que desligar o som geral aqui porque não dava para escutar mais nada. Não, fica tranquilo, César. A tua parte você fez, você narrou a vitória do Verdão, César. Fica tranquilo aí. Beleza, tô aqui ainda, né? Esperando aí dar uma passada pra gente poder pegar o trecho. Preço, ganhar dos Mas é isso não aí, tem preço. a galera que tá no clima aqui, todo mundo no clima, né? Todo mundo acompanhando. 1-0 pro Verdão. Curitiba é o líder desse momento na competição. E que jogo fez o Curitiba, né, Tiagão? Que jogo fez? Foi um jogo estratégico, como é o Mozart, né? Do jeitão dele, da forma dele. E mas chamou eu acho que o Atlético. além da parte estratégica, né, César? Eu acho que o Coritiba jogou um Atletiba e o Atlético jogou um jogo da Série B. Exatamente. Atlético... Curitiba se entregou. Você vê pelos olhos do Mozart quando terminou o jogo, cara. Você viu? Ele parecia um tigre. Saiu correndo ali ainda. Exatamente. O Josué com o carrinho, 10 minutos de jogo, já vibrando na cara do adversário. Então o Curitiba entrou. Mas antes a gente começar... E só pra dizer, né, uma coisa, né? Eu tinha esse sentimento, cara, que a gente iria vencer. Eu tinha esse sentimento. Não era uma coisa só de paixão, de emoção. É um time que sabe o que quer, sabe onde quer chegar, com um treinador que tem o grupo na mão, que sabe o que é uma Série B, qualificou, fez uma janela importante e o Curitiba está colhendo os frutos. É isso aí, temos um time, cara. E que golaço do Seu aparecendo agora na televisão, que golaço de perna esquerda, estufou a rede do Mikael. 1-0 para o Coritiba, placar final, o Coritiba assume a liderança do campeonato. Mas antes de começar aqui a nossa live tradicional de pós-jogo, vamos falar dos nossos patrocinadores. O Marcão se deu bem hoje na Bet Nacional, hein, Marcão? Dei bem, R$150, me arrependi de não ter apostado mais, amigo. Me arrependido de não ter postado mais. Agora que eu desliguei o som pra galera, eu posso aumentar o nosso aqui, fica mais fácil de escutar. Fica melhor, né? Agora tá melhor pra ouvir. Tava difícil escutar alguma coisa ali no final do jogo, né? É que o povo não tem noção como tá o Porques aqui. Tá cheio pra caramba. Não tem como a gente mostrar. Cara, lá fora, na rua, tá entupido de gente, cara. É que a galera só vê essa parte da câmera, acha que talvez é só aqui atrás, mas tem um outro salão que é muito maior. Nossa, do lado aqui, o salão do lado tá entupido, lá fora, na calçada entupido. Tá sensacional o clima. Agradecer ao Porques, cara. Pô, que energia positiva, né, cara? Que energia positiva. O Porques novo está invicto, hein, Marcão? O Porques novo está invicto. Invicto. É isso aí. Fala dos nossos patrocinadores, então, se você, como o Marcão, gosta de fazer uma apostinha esportiva e gosta de lucrar ali, faturar, então entra lá no nosso link que tem na descrição do vídeo ou também no QR Code que está sempre na tela aí. Opa, vazou algum som aqui. Então, nosso QR Code que está na tela, então acesse lá e já faz seu cadastro e aposta pela Bet Nacional. O Mangu Cozinha Internacional e Nacional você encontra no Mangu. Quando você for no Mangu, mostre que segue tanto o meu Curitiba quanto o Mangu no Instagram que você ganha uma sobremesa. Carnívoro e carnes assadas no estilo americano, sanduíches e hambúrgueres. Carnívoro fica no Souk, no Shopping Jockey Plaza e também no Boulevard Curitibano. E quando você for até uma dessas unidades, fale o nosso cupom de desconto Meu Curitiba no caixa e você ganha 10% de desconto. E Alticlean, segundo lar do autista, tratamento especializado para os autistas, você encontra na Alticlean. Também convidar você já para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like no vídeo. A gente teve bastante membros do nosso canal que vieram hoje no Porques e ganharam lá o chopp de graça. Fala aí, pô! Fala aí, dá um recado aí. Deixa eu tirar aqui da tela. Aqui. Rapaziada, tem uma coisa pra dizer pra vocês. Vocês, poodle que vieram me encher o saco antes, chupa e segue o líder, porra! Segue o líder, segue o líder. Então, um abraço pessoal do chat, daqui a pouco eu vou ler o comentário da galera também, vou colocar a enquete pra galera, mas antes, Will, faz um resumo dessa noite feliz aqui na capital paranaense, meu amigo. Vamos lá, Tiagão, resumo bom de fazer, né? Comentar a vitória sempre é muito melhor, é um ânimo muito mais legal, aqui vê a energia da galera, muito contente com essa vitória, um jogo que a gente sabia que ia ser truncado, sabia que ia ser difícil, até achei que o Atlético surpreendeu com uma boa marcação no primeiro tempo, dificultando bastante o jogo do Coritiba. O Coritiba não conseguiu encontrar, né, a sua saída de bola, principalmente com Felipe Machado e Josué, que são os principais jogadores, que são os jogadores que condicionam o jogo do Coritiba. Fazendo um apanhado do primeiro tempo, o Atlético teve duas chances com o Cauã Moraes antes dos 10 minutos, uma defesa do Morisco e outra bola chutada para fora. No momento aparece a tabela do campeonato aqui na televisão, Coritiba na liderança.
Aos 15 minutos, o Abraão no escanteio consegue fazer um cabeceio gerando perigo. Aos 18 minutos tem um lance que o Coritiba sai errado e o Patrick dentro da área tenta aproveitar e acaba chutando a bola para fora. A partir disso, o Coritiba conseguiu acalmar o jogo, não da maneira mais certa, porque também não conseguia ter um domínio ofensivo e sim uma posse de bola dentro da sua defesa, mas também não levava tanto perigo. E é isso o ponto que eu quero destacar dessa partida. O Coritiba até pode não ter tido uma parte ofensiva tão forte, mas a parte defensiva mais uma vez vem mostrando que é muito sólida, que sabe sofrer no primeiro momento, no primeiro tempo principalmente. Teve momentos em que foi exigido e soube sofrer, faz parte. Em determinados momentos o adversário vai ter superioridade, vai te atacar mais, você precisa saber sofrer, e nossa defesa, independente da peça que joga, vem mostrando isso. Para completar sobre o primeiro tempo, aos 24 minutos teve o possível pênalti lá no Ronier, que a gente até achou que não foi, enfim. E o outro lance perigoso do primeiro tempo foi aos 42 minutos, uma chance de contra-ataque do Coritiba, em que o Yuri Castilho chuta em cima da defesa. A gente até puxou as estatísticas do primeiro tempo e viu que o Coritiba tinha tido mais posse de bola, mas muito menos finalizações e escanteios. Então mostrava que o Atlético era mais objetivo, por mais que não tinha posse, chegava mais na área do Coritiba. Pro segundo tempo voltou diferente, outra postura. Coritiba tentando sair um pouco mais pro jogo, e daí a gente citou a importância de ganhar duelos. Coritiba vinha perdendo muito duelos, tanto na parte defensiva quanto na parte ofensiva, mas principalmente na parte ofensiva. Aos 7 minutos tem uma cabeçada do Kardec que leva perigo, e aí aos 18 minutos vem o gol do Coritiba, e é isso que eu quero destacar dos duelos. Primeira bola, o Ronier disputa com o Léo Pelé na linha de fundo, ganha um escanteio pro Coritiba, até a bola estava mais pro Léo Pelé do que ele, e ele ganha um escanteio, e a gente comentava sobre a importância da bola parada. Jogo difícil, jogo truncado, que você não tá conseguindo criar, a bola parada pode ser a solução, como foi contra o Cuiabá, um gol em que o Bruno Melo fez, e nesse jogo novamente. E daí, falando novamente sobre duelos, Josué faz o cruzamento, Gustavo Coutinho ganha primeiro na casca, Maicon disputa, consegue ganhar, atrapalhar a defesa atleticana, e sobra a bola para o Sebastião Gomes fazer um golaço. Então a importância, Ronier atrapalhou no primeiro lance, Gustavo no primeiro lance que gera o escanteio, Coutinho consegue ganhar essa primeira bola, Maicon atrapalha. Então a importância de você estar disputando, de você estar brigando. A partir disso, a gente sabia que o Coritiba não ia jogar tão pra frente, que ia se defender mais, mas sim um jogo extremamente controlado. Até anotei alguns lances aqui, mas pouquíssimas chances. Aos 33 minutos, uma cabeçada do Renan Peixoto, que a bola ganha velocidade no gramado, mas vai pra fora. Aos 34 minutos, contra-ataque do Coritiba, o Alisson ganha a bola no meio de campo, o Josué abre pro Ronier, Ronier vai pra cima da defesa, chuta pra uma defesa do Mikael, que gera um escanteio, e esse escanteio sai quase um gol do Giovani. Giovani ganha a bola em cima e quase faz um gol pro Coritiba. Então, se a gente for ver, o Coritiba teve as duas melhores chances da partida, que foi o gol com o Sebastião Gomes e essa chance do Giovani. E daí a continuação do jogo, a gente entendia até que o Atlético ia pressionar naturalmente porque precisava do resultado, mas pouco fez, porque a defesa do Coritiba estava extremamente estruturada, as linhas estavam extremamente fechadas. Tivemos dois lances de jogadas ali que a bola passou pela área, uns 45 minutos numa jogada com o Leozinho, que a bola passa pela área e gera certo perigo, e aos 49 minutos, que talvez foi o lance mais perigoso, que não teve uma chance clara, mas teve um bate-rebate dentro da área, a bola vai da direita para a esquerda e gera um reboliço ali dentro da área, mas o Coritiba conseguiu afastar o perigo e trazendo um pouquinho o posse de bola, 56% pro Coritiba, 44% pro Atlético. Finalizações, Atlético 20 vezes contra 10 do Coritiba, mas no placar 1-0 pro Coxa, baita vitória. Se não vai na técnica, hoje não teve técnica, vai na raça, vai na vontade, vai na bola parada, vai no ganho de duelos, no ganho de disputas, e foi assim que o Coritiba venceu, 1-0, baita vitória, que nos condiciona a líder da competição e cada vez mais distante do quinto colocado, isso importa muito. Ah, não tenha dúvida. Só alegria hoje, né, Marcão? O Coritiba fez um grande Atletiba, né? Eu acho que o Coritiba sim jogou um Atletiba como se deve jogar, e a vitória veio um pouco ao natural ali. Lógico que a gente não sobrou, né, como a gente gostaria, mas acho que se tivesse que sair um vencedor seria o Coritiba, como foi, né? Olha, primeiramente chupa poodle, segundamente, primeiramente. A partir daqui a gente começa a falar que jogo após jogo, rodada após rodada, a gente sempre vem falando que... Marcão, peraí. Vou dar um recado aqui, ó. O Porcs tá invicto, aqui tá o Giovani. Cara, o Porcs é o melhor lugar pra vocês assistirem jogo, galera. Vem aqui, rodada grátis aí. Poxa, ganhou, tamo junto, venha. É isso aí, só pra deixar o recado do Giovani aqui, que o Porcs tá invicto. Foi mal, Marcão. É isso aí. Então, jogo após jogo, rodada após rodada, a gente reclama de falta de ofensividade, de falta de criatividade do meio para frente. Nós gostaríamos de ver um Coritiba mais agressivo, nós gostaríamos de ver um Coritiba finalizando muito mais. Porém, quando você vai olhar os números,
as vitórias, a classificação, e aí eu passo a pensar, não, o Mozart sabe jogar a Série B. Ele sabe jogar a Série B, ele sabe reter a posse de bola. Hoje foi perigoso, hoje foi muito perigoso, porque principalmente no primeiro tempo, o Curitiba acabou correndo muitos riscos ali, com o Atlético recuperando a bola no campo de ataque. Mas no segundo tempo, falávamos aqui no intervalo, de que o Mozart teria que fazer alguma coisa. E muitas vezes o treinador não precisa trocar as peças, e sim ajustar o posicionamento e a forma de jogar. O Curitiba começa um segundo tempo mais agressivo. Mais agressivo que eu digo assim, não naquela intensidade, mas começou a jogar um pouquinho mais, começou a criar um pouquinho mais de situações e começou a usar um pouco mais os lados de campo, que eu acho que foi muito importante para o ataque do Curitiba. Ronier voltou a jogar. Ronier jogando bem, já faz umas 2 ou 3 rodadas que o Ronier vem crescendo aos pouquinhos, ainda é um crescimento ainda muito pequeno, mas vem crescendo. Como diz o ditado, é melhor pingando do que secando, então é melhor evoluindo do que regredindo. E hoje estava difícil para ele jogar, nesse segundo tempo ali tava um pasto do lado dele, então ele é um jogador que gosta de ficar com a bola, gosta de carregar a bola, naquele pasto ali tava difícil, tava caindo todo momento. E alguém tem que falar, né, cara? Aquilo ali não é gramado, aquilo ali não é grama para se jogar futebol profissional. Não é. Podem tentar defender do jeito que quiser, mas aquilo ali é um pasto, aquilo ali é uma merda, aquilo ali é um chiqueiro mesmo. É um chiqueiro. Uma grama sintética que é marrom, os jogadores não conseguiam parar em pé. Antes do jogo, Will, tinha uma poça do lado do campo que eles foram irrigar, e aí virou uma poça aquilo ali, porque não é grama natural, porque não é natural aquilo ali, sabe? E dificultou muito, principalmente no primeiro tempo. O Curitiba estava tendo uma dificuldade muito grande. No controle, no domínio de bola. Estava perdendo tempo, o time do passe de bola, porque a bola ela vinha muito rápida ou ela espirrava, o domínio estava complicado, o Curitiba sofreu para se adaptar. Eu não tenho dúvida nenhuma que se o jogo hoje é num gramado normal, o resultado poderia ter sido até melhor. O Curitiba poderia ter ampliado, poderia não ter sofrido como sofreu, porque o gramado é horrível. O gramado da Baixada é uma merda. O cara caía, a câmera focava no cara. É pior do que quando eu jogo lá no sintético, que eu fico tudo cheio daqueles de borrachinha. Os caras ficavam o dia inteiro de borracha, cara. Aquilo ali é profissional. O cara joga futebol profissional, cara, não pode acontecer daquele jeito. Então o Curitiba sofreu muito com isso. Judiou muito do Curitiba essa questão gramado. Curitiba começou a se adaptar e ainda terminou o jogo sem uma adaptação decente, porque realmente é muito difícil. Terminou o jogo assim, mas melhorou muito no segundo tempo. O segundo tempo do Curitiba foi muito diferente do primeiro tempo. Muito diferente do primeiro tempo. O segundo tempo, o Curitiba conseguiu trocar mais a posse de bola, avançar para o campo ofensivo e criar situações de gols, principalmente pelos lados do campo. E dali surge o gol. Primeiro, o Curitiba começa a demonstrar uma chegada um pouco melhor, e aí quando surge o gol, o Curitiba passa a ter as ações, porque aí o tempo joga a favor do Curitiba. E aí para um time que consegue reter a bola, você tá com o tempo a seu favor, aí é só esperar o tempo passar. E é a importância do saber sofrer que eu citei do primeiro tempo, porque a partir do momento que você não leva o gol, você consegue saber sofrer, você joga a pressão quando você faz o gol. Então se o Curitiba toma um gol antes, o cenário seria outro, teria muita dificuldade. Então às vezes a gente até quer o Curitiba mais propositivo, atacando mais, mas é questão de entender que não tomar o gol também faz muita diferença. Para o segundo tempo, conseguiu fazer o gol numa bola parada e daí o jogo virou nosso. Acabou o time do Atlético aquele gol. Cara, e ser coxa branca é isso. Cara, é contra tudo e contra todos. Foi uma semana típica de Atletiba. Semana com o poder público se enfiando no meio da história. Semana com Ministério Público entrando com ação, perdendo, recorrendo, com Demaf fechando festa do Curitiba, tentando diminuir a carga de ingressos, que é por lei 10%, e eu cheguei a falar numa live, quando eles queriam 1.500 ingressos, mas tudo bem,
Então, 1.500 ingressos para a torcida do Curitiba e 13.500 para a torcida deles, porque é 10%, cara. Justo, não tinha pensado assim. por esse lado, justo. Simples assim. A capacidade do estádio é o quê? 15 mil lugares? Legal, 1.500 para o Curitiba, 13.500 para eles. Agora, se a capacidade do estádio é 42 mil lugares, 4.200 é a lei. O Código de Defesa do Torcedor, cara, existe lei para isso. E o Curitiba fez. E aí dá parabéns aqui para a diretoria do Curitiba. Quando erra, a gente critica, quando acerta, a gente elogia. Parabéns para a diretoria do Curitiba, que foi buscar na justiça para que a lei fosse cumprida. Foi, buscou, veio a liminar, foi concedido a liminar. E ainda quando foram perguntar e entrevistar o comando da Polícia Militar, eles falaram, não, nós vamos preparar para 4.200 torcedores. E aí nós achávamos que estava tudo resolvido. E aí quando vem a venda de ingressos, cara, ingressos sendo colocado ali a conta-gotas, irritando o torcedor fazendo o login no site às 9 horas da manhã e conseguindo comprar às 6 horas da tarde. Ninguém entendia, tinha mais de 80 mil pessoas na fila, alguma coisa estava acontecendo lá. Alguma coisa, então assim, aí isso para irritar, aí no finalzinho vem a DEMAF e acaba com a festa no estádio, que uma hora dessa era para todo mundo, depois o pessoal ia sair da arena e ia para lá, não vai mais, e isso é uma grande burrice, cara, porque eu entendo um pouquinho de segurança pública e existe algo na segurança pública que é o gerenciamento de crise. Gerenciamento de crise você contém e isola. Então você contém aquele público e isola o lugar. É melhor 4 mil pessoas dentro ali do estacionamento do Couto Pereira ou espalhado pela cidade? É muito mais fácil de você controlar se está todo mundo no mesmo lugar. Para algum lugar vai essa turma, né? Mas ali a impressão é que foi a semana inteira para irritar, a semana inteira para cutucar, a semana inteira para criar um clima hostil. E outra, poderiam ter feito isso, lógico que não era para ter feito, né? Mas eles poderiam ter cancelado essa festa uns 4, 5 dias para tomar alguma atitude para fazer a festa acontecer. Eu passei quarta-feira no Couto Pereira, passei pelo Couto Pereira, eles estavam começando a montagem. Passei na quinta-feira, estavam montando. Passei na sexta-feira, estava lá montado, tudo pronto. Curitiba anunciando a semana inteira que faria. Então poderia ir lá, não vão fazer. Não vão fazer. Mas não, esperaram pro dia, na hora do almoço, o jogo 6 horas antes, com tudo montado, com tudo armado, foram lá e cancelaram. Então foi sim tudo para irritar, tudo para cutucar, tudo para criar um clima hostil para a torcida do Curitiba, porque isso aí acaba chegando no vestiário, acaba tudo. E aí contra tudo e contra todos, parabéns ao Mozart, tô dando parabéns porque ganhou, porque é irritante, mas a gente entende que quem tem razão é ele. Mas para um Atletiba tem que jogar desse jeito mesmo. Sim. O problema é quando você vai jogar contra uma Ferroviária, contra não sei o que lá, e toma umas atitudes como tomou hoje. Mas hoje Atletiba é isso mesmo. E a gente já imaginava que seria um jogo brigado, um jogo truncado. Isso, antes da partida, todo mundo já imaginava. Eu não esperava a técnica, eu esperava que o Curitiba vencesse a partida, fosse extremamente objetivo, e de fato, o segundo tempo, principalmente o segundo tempo, foi muito bem, dentro do seu propósito. A gente precisa entender que esse é o propósito. O propósito era vencer a partida. O propósito do Curitiba não é praticar um futebol maravilhoso, criar várias chances de gol. Isso a gente não pode esperar. Mas uma defesa consistente e um time que, quando chega, tende a ser objetivo, é isso que a gente espera. E hoje 1-0, isso, é só isso que importa, Thiago. Maravilha, vou falar aqui uns superchats aqui. O Lucas Gabriel, membro por 26 meses com a gente, muito obrigado, falando assim, ó, o Coxa na próxima Copa do Mundo de Clubes. Tomara. O Vinícius Kazuma, membro por 3 meses aqui, ó, como é bom ser coxa branca. Quando ganha é tudo muito bom. E só colocando, você falou que o Curitiba tá na liderança provisória e o Atlético caiu para a 8ª colocação. Então é aquilo que a gente até conversava antes da live começar. É importantíssimo o Curitiba ganhar, mas importantíssimo frear esse crescimento do Atlético também, que era um time ali que estava postulando a subir antes do campeonato começar, né? Você pega a última partida contra o Cuiabá, que era um adversário direto que tinha a mesma pontuação do Curitiba. Você abre uma distância do Cuiabá. Você pega o Atlético Paranaense, que vem numa campanha de recuperação, que subiu do 14º lugar para o 6º. Tinha uma campanha de recuperação, você freia mais um adversário. Então a importância de ganhar de adversários diretos e frear isso. E daí, como eu citei, você abre vantagem, né? Você abre vantagem pro 5º colocado, que de fato, primeiramente, é o que importa, né? É você abrir distância do G4, e o Curitiba tá conseguindo isso, e freando adversários, como você citou. Além de frear, o Atlético caiu de 6º para 8º.
Então a importância de você ir derrubando os adversários que estão chegando perto. Maravilha. Isso aí, fechou? Querem falar mais algum assunto aí? Cara, não só... Eu acho que agora, olhar pra frente, né, cara? Nós temos mais um jogo difícil, que é o CRB. CRB ainda é um jogo difícil, é um jogo de quem tá brigando lá na frente. E depois daí tem que fazer o resultado até o final, né, Will? Boa, boa. Temos recados aqui. Fala teu nome e o recado, irmão. Kainan, Colombo, São Gabriel. Beleza. Kainan, Colombo, São Gabriel. Queria mandar um forte abraço para vocês. Meu Coritiba, eu acompanho o trabalho de vocês, sou muito fã. E muito feliz pela vitória do Verdão. E foda-se, porco! Isso aí! Valeu, Grande escudeiro! Tiagão, falando apenas menção sobre a partida, né? A gente falou até pouco sobre a partida. Jogadores que vêm se destacando muito. É o 9º jogo da competição, o Coritiba não toma gol. Então 14 jogos, 9 sem tomar gol. É o 7º jogo que o Pedro Morisco voltou. O Coritiba levou apenas um gol, que foi contra o Avaí. E desses 7 jogos está sem perder. E em Curitiba um só também, né? E em Curitiba um só. Então a sequência é muito boa. 7 jogos sem perder, a próxima partida é contra o Volta Redonda em casa. Que em teoria o Coritiba é muito favorito. E destacar alguns destaques individuais. Michael, mais uma vez, uma partidaça. É a terceira. Bem também. Já sim, não. O sistema defensivo todo bem, mas eu acho que o Michael, ele tá um pouquinho acima, ele vem fazendo baitas partidas. É a terceira partida seguida que eu voto nele para melhor em campo, porque vem se destacando bem. E nessa partida ainda participou, né, do gol do Coritiba, esteve na disputa ali que gerou a bola pro Sebastião Gomes. E daí fazer o destaque pro Josué também, que sempre é um jogador extremamente marcado, é sempre muito visado dentro de campo. Os times adversários entram na partida pra tentar marcar ele e acabar com o jogo dele, e mesmo assim você vê ele vindo pela direita, vindo por dentro, Ele vindo não pela se acomoda, esquerda. né, cara? Ele não se acomoda, ele fica inquieto, ele tenta buscar a bola, muitas vezes erra passes, tenta jogadas mais difíceis e acaba errando, mas porque é um jogador, é o típico camisa 10, que não fica inquieto e tenta o jogo a todo momento. Então destacar o Michael defensivamente e o Josué na parte ofensiva, e daí o cruzamento do Josué ainda resultou no gol, né, do escanteio. Tá, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Hoje, Alex Silva tá recuperado. E aí? E aí eu deixo essa pro Mozart. Em teoria ele voltaria no lugar do Jaci, né? Não. Mandar o recado. Não tem essa de deixa essa pro Moza. Ó. Eu tô perguntando se é você. Vai lá, velho. Meu nome é Lorimel. Peraí, vem desse lado, você aparece aqui, ó. Boa, fala lá na câmera, fala teu nome e o recado. Vamos lá. Meu nome é Lorimel. Hoje a gente ganhou dos Poodle. Cara, ó, a gente ganhou os ingressos que a gente ganhou na justiça. Ganhamos lá dentro, ganhamos tudo que a gente tinha que ganhar. Hoje, ó, foda-se Poodles, foda-se todo mundo. Galera, obrigado a todo mundo, vocês aqui pela cobertura. Continuem assim apoiando o Coxa e a gente tá na primeira divisão o ano que vem. Valeu. Valeu. Obrigado. Marcão, Ganhei o chopp. respondendo- Não Obrigado. fuja. Respondendo a sua pergunta, eu acho que o Alex Silva... Isso vai pro Thiago também. Tá. Alex Silva, hoje, tá recuperado. E aí? Respondendo sua pergunta, eu acho que o Alex Silva vinha muito bem. É um jogador com suas limitações, mas conseguia entregar de outra forma. Eu acho que é um jogador muito útil pro Coritiba. O que eu acho é que o Mozart é muito adepto da continuação de bons resultados. Então se a defesa tá sólida... Calma. Eu vou explicar. Quero saber você. Eu vou explicar. Em teoria, eu prefiro o Alex Silva voltando e você colocando que seja o Zeca à esquerda e o Bruno Melo pro miolo da zaga. Mas se a gente tá numa continuação, X partidas sem tomar gol, tá dando certo, eu acho difícil. Como o Guilherme Aquino vinha muito bem, o Michael engoliu agora. É difícil do Guilherme Aquino voltar ao time. E talvez seja a mesma situação do Alex Silva. Alex Silva vinha muito bem, mas agora que o time tá muito bem, é difícil de voltar com vaga cativa. Em teoria, ele volta como banco. Aí ele vai ter que recuperar seu espaço, da mesma forma que foi com o Guilherme Aquino. Como é que você tira o Michael do time hoje? Não tem como. Não tem como. Ó, tem um recado aqui, ó. Fala lá na câmera. Ó, pessoal, ganhamos no gramado reborn de vocês, viu, seus trouxa? E outra... Gravado reborn, meu. E outro adendo que eu queria fazer, as substituições melhoraram, tá? Cleison e Gustavo Coutinho deram outro cenário pro Coritiba. Yuri Castilho não vinha bem, De La Torre também não vinha bem. A questão é que você traz o Cleison, que é um jogador mais técnico, tem mais condução de bola, e o Gustavo Coutinho daí pra brigar. O Gustavo Coutinho entrou muito bem brigando, sendo extremamente importante, ganhando inclusive na bola do gol. Eu acho que são substituições que podem ser consideradas para a próxima partida, inclusive, Marcão. Cara, os dois volantes entraram bem, né? Os dois volantes. O Alisson entrou muito bem também. O Alisson entrou muito bem. O Giovani entrou bem também. Fazer uma meia-culpa, né? Elogiar. É fácil na vitória a gente elogiar, mas de fato, o Giovani, a gente nem questionou a entrada porque
Ele entrou, era o momento que tinha que entrar, ele não tinha que inventar moda. Se o Machado tava com câimbras, tinha que entrar o Giovani. E o Alisson entrou no lugar de Sebastião Gomes. Partidaça também, os 20, 30 minutos que ele jogou. Ele foi muito bem, desarmou algumas situações. Extremamente interessante, porque o Coritiba mostra ter um elenco mais inchado e um elenco que pode ajudar e mudar partidas, mudar situações de jogo, Thiago. Maravilha. Eu vou destacar novamente, não sei se já falaram, que é bastante gente que pedindo pra conversar ali, acaba me perdendo, mas o Ronier hoje jogou um Atletiba. Jogou Atletiba. O Ronier jogou Atletiba. Faltou o gol dele. Eu falei aqui que era um jogo que poderia ser um jogo de redenção Cara, dele. mas às vezes ele pode ter feito um gol e, cara, e vacilar na marcação, vacilar e segurar a bola. Ali o que era pra função dele ser feito, ele fez, cara. É coisa que a gente cobrava do Ronier, ser muito individualista, ciscar demais, segurar demais a bola. Hoje tocava a bola, segurou quando tinha que segurar, chutou quando tinha que chutar, marcou pra caramba, recuperou a bola. O Ronier, pra mim, fez uma partidaça e ele sim jogou Atlético. Tamo no caminho, né? Tamo no caminho, não. Tamo Agora no caminho, já. vamos subir. Agora, mas mesmo assim, a gente demora pra acreditar um pouco, né? O César, solta o hino! Eu falei, não, espera acabar, cara, tá maluco? Vai que vira meme, né, Thiago? Vai que vira meme. Faltava 1 minuto e meio, ele Faltava solta o hino. solta o hino! Eu falei, não, César. Cara, mas como é bom vencer. Pra finalizar, como é bom vencer. A atmosfera é outra, a alegria é outra. Bom demais. Vencer é bom, vencer Atletiba é melhor, amigo, é muito melhor. Mas é isso aí, galera. Valeu pra quem acompanhou a nossa live até aqui. Barulheira pra caramba. Tomara que tenha saído legal pra vocês aí. Pra gente aqui, a gente tava... Tá difícil aqui, o som tá muito alto, tá difícil de comunicar, mas é isso aí. Então, mas também durante a partida, a galera cantando. E, pô, legal pra caramba. O Porcs lotado, gente pra fora aqui. Galera pulando hoje. Acho que foi o dia mais legal do Porcs, foi hoje aqui. Foi hoje. Foi bom É que demais. Mais difícil pra nós, né? Foi. A gente já tinha feito um Atletiba, cara, só que o Coxa não ganhou, acho que empatou, se não me engano, aquele que saiu na frente com o Marcelino Moreno acabou empatando lá. Mas Vitória e Atletiba é o primeiro que a gente transmite, então valeu, galera, é isso aí, nos vemos segunda-feira, né, Marcão? Segunda-feira tamo aí. Segunda-feira, amanhã eu faço uma live no meu canal, Boa. fala Marcão, faço uma live pós-jogo e vou incomodar os amigos aí. Hoje eu fui incomodando, fui mandando link, o Will entrou. Amanhã, se você tiver de Varda, você não veja minhas mensagens. Depende da hora eu posso, hein? Depende da hora eu posso. Só não posso à não noite. veja minhas mensagens, porque se tiver mensagem minha ali, é link pra entrar. Então, galera, amanhã, live pós-jogo no canal Fala Marcão. Segunda-feira, Meu Coritiba, Estúdio Meu Coritiba. Vamos falar tudo sobre esse jogo. É isso aí, galera. Grande abraço.